a gente tem feito um trabalho voltado para a duplicação do estudo do GoPro, não leitura, do estudo do GoPro. Desde quando o Jupera começou a bater massivamente nos grupos a importância de você ler, de você voltar a ler, de você voltar a ter acesso ao livro, de você voltar a ter acesso ao conteúdo, de você voltar atualmente para entender o que tem dentro daquele livro. E certo dia eu peguei aquelas mensagens, comecei a ouvir, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou começar a estudar esse livro. Porque a gente sabe que, tipo, a Bíblia, ela é lida ou ela é estudada? Estudada. Então a gente não vive dizendo que o GoPro é a Bíblia do profissional de marketing? Então por que a gente não vai estudar? Né? E aí eu comecei, de uns tempos para cá, eu estou lendo a Bíblia. E me bateu a curiosidade de fazer a mesma coisa com o GoPro. Aí eu comecei a pontuar, comecei a estudar, comecei a fazer o entendimento do livro. E eu comecei a pensar uma coisa. Eu vou falar para vocês de algo que está acontecendo dentro do meu negócio. Eu estou trabalhando linhas novas, eu estou abrindo lateralidade, enfim, né? Buscando fazer o que a liderança prega, o que na verdade o que o negócio prega, não é a liderança, é o que o negócio prega, para você ter sucesso e crescimento. E eu comecei a andar no mercado, ir para corpo a corpo, lá fora, como a gente sempre fez, cada vez mais estou fazendo isso. E eu comecei a ver de verdade, gente, como os nossos prospectos e como os nossos consultores, eles estão sendo, vamos dizer assim, nós estamos sendo, eu me enquadro nisso. Tudo que eu falar aqui, eu me enquadro, tá, gente? De verdade, tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu me enquadro. Primeiramente, eu vou dizer para vocês, tudo que eu falar para você aqui, eu me enquadro dentro disso. Eu me enxerguei um verdadeiro amador, quando eu comecei lá para fora, e ver como o mercado ainda está mal educado, vamos dizer assim, porque o GoPro, ele diz, você vai educar as pessoas, você precisa educar. E eu comecei a entender por que o nosso mercado é mal visto. Porque o nosso mercado, porque a nossa empresa ainda tem vamos dizer assim, uma imagem não muito positiva. Nós temos as pessoas, claro, que estão fazendo esse trabalho de forma correta. Mas aquilo que o Cássio falou, uma grande maioria, por exemplo, 800 mil sócios da Rinode, 40 mil numa convenção, se tiver 5 mil fazendo de forma correta, é muito. Agora imagine só. Imagina só, 795 mil pessoas fazendo de qualquer jeito. Imagine a imagem desse negócio, como fica. E aí eu comecei a me preocupar, porque o mercado está ficando cada vez mais competitivo, correto? Então assim, o que eu vou falar para vocês de verdade é o que eu estou fazendo, o que o Jupera pediu para compartilhar com vocês, eu não vim aqui ensinar ninguém. De verdade, vocês chegaram onde chegaram por mérito puro. Primeiramente, eu quero parabenizar de verdade aqui todos vocês, primeiramente pela humildade, tá? De vir aqui ouvir algo que talvez na tua mente ela esteja dizendo para você, você já sabe tudo sobre o GoPro, você já leu isso 2 vezes, 3 vezes, o que tu vai fazer lá? Imperiais aqui na minha frente e um triplo diamante. Nós temos triplos aqui que tem história no marketing de rede incrível. E eu venho para cá, com alguns poucos anos, meses, né, nesse negócio, vim falar de algo que talvez você já tenha até um entendimento, talvez maior do que o meu. Eu só vou te falar de práticas que eu estou fazendo lá fora, experiências que eu estou tendo e coisas que eu estou duplicando no meu negócio. E eu estou tendo resultados assim que me deixam abismados. Como hoje, dia de sábado, eu estou fazendo pela manhã esse estudo do GoPro com algumas pessoas. E eu estou tendo resultados que me deixam assim, ó, perplexo. Mas de forma positiva, entendeu? Coisa que eu achava que eu disse, eu vou testar, vou ver como é que vai ser isso aí. Né? Porque a gente promove esse livro desde quando? Desde sempre, não é verdade? Mas imagina só, se o ser humano não lê nem a bula do remédio que ele vai tomar. Que ele bota em risco a saúde dele. Basta alguém dizer assim, cara, isso é bom, toma. É mesmo, é bom para isso, para aquilo outro. Tu abre a caixa, vai lá e toma. Tu não tem a preocupação de ler nem a bula. Imagine um livro. Então tu fala pro cara que isso é bom, que isso vai ser importante para ele, mas ele, legal. Aí ele bota o áudio lá, ouve quando dá, lê quando dá, alguma coisinha ali, e lá ele esquece esse livro. Imagine, né? Então o que eu vou falar para vocês, gente, eu quero primeiramente fazer uma pergunta para vocês. Aqui nessa sala, eu até anotei algumas coisas aqui. Aqui nessa sala, e fica a resposta fica dentro da tua cabeça, você não precisa responder para mim não, tá? Imagina só, quem leu o livro, não precisa levantar a mão nem dizer eu. Guarde para você. Quem leu o livro mais de uma vez? Mais de 2. Mais de 3. Mais de 4. Mais de 5, aí eu me encaixo. E eu vou ser bem sincero. Quando eu fui estudar o livro, eu vi que eu não estava fazendo nada daquilo que eu li 5 vezes.
E eu não estava fazendo. Você está entendendo? E pior não é nada, nós ganhamos dinheiro. E aí entra aquilo que o Cássio falou, a Rinode, perto das outras empresas, perto do plano de outras empresas, ela paga muito bem. Mas só que isso, o fato de ela pagar bem, não vai fazer com que você tenha sucesso eterno aqui dentro. Se você não buscar se desenvolver, vai chegar uma hora que o teu negócio pode não se sustentar. Você pode continuar ganhando um certo valor, mas talvez a sustentabilidade dele seja um pouquinho mais difícil você manter. E isso aqui, gente, de verdade. Eu comecei a entender, por exemplo, esses dias eu estava mostrando o plano em Castanhal ontem, e ontem eu fechei 3 novos cadastros de linhas novas, de pessoas que já tinham sido cadastradas, pessoas que tinham preconceito sobre a empresa, pessoas que tinham preconceito sobre o negócio, pessoas que tinham preconceito sobre o mercado. E eu cadastrei e trouxe a pessoa de volta somente usando a técnica desse livro, educando as pessoas. Então o que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou ensinar técnica, eu não vou ensinar as habilidades, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, que para mim, dentro da minha, vamos dizer assim, da minha pouca experiência, perto de gigantes que tem aqui, está trazendo um resultado maravilhoso, e aí fica a critério de vocês entender, desenvolver ou duplicar. Ok? O GPR apenas pediu compartilha. E eu vim compartilhar. Porque a necessidade de você se profissionalizar hoje no mercado é muito grande. Né? Deixa eu botar para cá. Isso aqui todo mundo conhece, né? Tem feras aqui que falam disso todos os dias para vocês. Isso aqui foi uma coisa que me causou, vamos dizer assim, um certo interesse em desenvolver o que eu desenvolvi hoje. Não é nada demais. Vocês vão ver que não é nada demais o que eu fiz. Não é nada de outro mundo, tá? Só que só fazendo você vai saber o resultado. Porque a gente fala pro cara ler, a gente manda os áudios pro cara que entrou novo, ele até ouve, ele até lê. Eu li 5 vezes. Mas de verdade, internalizar, desenvolver as habilidades é uma outra situação. Você ter o entendimento do livro é uma outra questão. Né? O entendimento, entender realmente. E como o Cássio falou anteriormente, eu vou só pegar o gancho. Eric Worre, ele praticamente conta toda a história dele, toda a trajetória. E se você for olhar, quem já viveu algumas fases daquela? Todo mundo passa, né? E quando você começa a mostrar isso para o novo, quando eu cadastro novo, eu trabalho com esse livro do lado agora. Eu coloco como se fosse ali, vamos dizer assim, uma condição. Eu sou muito direto, é uma condição para você ter sucesso, é o estudo desse livro. E eu começo a trabalhar com aquele livro desde cedo, desde o meu patrocínio responsável, é o livro que entra. Eu não vou patrocinar o novo sem levar um livro lacrado para ele começar o estudo dele. E aí o que é que acontece? Isso aqui, ó, eu estou fazendo, porque ler, as pessoas vão para os eventos, elas vão ler, elas vão ouvir, né? Os eventos são fundamentais. Ver, ler e ouvir, conversar, perguntar, repetir, relatar, reproduzir, escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, ok. Mas lá na ponta, lá na base, vamos dizer assim, da construção da aprendizagem, fala explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Então eu tenho feito com as minhas linhas menores o estudo GoPro. Eu puxei todo mundo, eu puxei pratas, puxei ouros, puxei os safiras das minhas linhas menores, eu levei ela para casa. E eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a colocar a responsabilidade em cima deles. Porque eu disse, vocês agora vocês vão ser agentes duplicadores. A gente vai construir um mercado mais profissional. Porque a Rinode não é para a tua vida, a Rinode não veio para passar 5, 10, 15 anos na tua vida. É melhor você construir algo sólido ou não? Muito melhor. É melhor você trazer profissionais para o mercado, formar profissionais. Eu não quero ser somente um recrutador. Eu entendi que a gente recruta muito. A rede do Jupiara é uma rede muito forte no recrutamento. Não é verdade? Crescemos rápido. Mas crescer rápido não significa estabilidade, significa solidez. E eu vejo que tem, vamos dizer assim, claro, isso aqui não é generalizando, mas às vezes tem pessoas que crescem rápido e não conseguem se manter. E não talvez não seja, não é errado. Não é errado. Ele não precisa reduzir a velocidade de crescimento. O que ele precisa entender é que depois que ele implementa essa velocidade, depois que ele constrói o resultado, ele precisa fazer com que esse resultado se sustente. E ele só vai conseguir isso se ele duplicar o quê? E aí a gente vê, patrocínio responsável, lista, convite, plano, né? A gente faz isso, legal. Mas se a pessoa não entender
a essência desse livro, se a pessoa não entender o trajeto para você chegar onde você quer, se esses novos não internalizarem o que diz o livro, não colocarem para dentro esse conhecimento e não entenderem as fases que eles vão passar, não vai adiantar muita coisa. Eu estou sentindo isso, tá? É o que eu estou sentindo. E eu estou trabalhando muito isso agora. Eu estou trabalhando primeiramente a estrutura para depois desenvolver as habilidades. Estou trabalhando o entendimento para depois ele ir para o campo desenvolver as habilidades. E eu faço tudo isso junto. Então eu estou chamando meus pratas, meus ouros, meus safiras, coloco numa sala. Primeiramente eu dou o direcional. Eu falo mais vamos dizer assim. Eu falo um pouquinho do que eu já entendi do livro, do direcionamento, para onde esse livro te leva, o que é que ele pode proporcionar, o que é que ele vai fazer com você, o tempo que leva para você adquirir, e depois eu começo a distribuir. Vocês já ouviram falar de seminário caseiro, estão cansados de... né? Mas seminário caseiro, o que é que a pessoa faz? Ela vai lá, uma parte apresenta o plano, outra parte, né? Mais ou menos isso aí, depois faz lista, etc e tal, legal, papá. E se você fizer o seminário caseiro do GoPro? E sabe o que a gente começou a fazer? Eu comecei a fazer o seminário caseiro do GoPro. Eu peguei o GoPro e distribuí em capítulos. Eu juntei 14 pessoas e dei uma média de 2 capítulos para cada um. E no outro sábado, eles traziam a apresentação ou escrita, ou slide, e ele ia lá para frente me ensinar. Eu queria que ele não só lesse o livro, eu queria que ele entendesse e me ensinasse, me explicasse, exemplificasse. E aí eu comecei a ver, eu comecei a ver pessoas que já estavam no negócio há 6 meses, que já estavam no negócio há 1 ano, que já estavam no negócio há 2 semanas. Com uma evolução absurda de mentalidade, de entendimento da profi. E aí eles começaram a entender que eles não começaram nem a brincadeira de fazer isso direito. Eu vi vamos dizer assim, eu vi uma pessoa que tinha pós-graduação, tarará, numa área lá, apresentar o mesmo capítulo, os mesmos 2 capítulos que eu dei para um ajudante de pedreiro. Esse cara que era pós-graduado, foi uma experiência assim que eu achei muito show, muito bacana, e é uma coisa bem legal comentar com vocês. Esse cara que era pós-graduado, nada contra, o cara fez uma apresentação maravilhosa. O cara que era ajudante de pedreiro, nada contra também, é uma profissão respeitada e não é nenhum demérito, mas pelo grau de conhecimento que ele tinha, o grau de escolaridade, vocês acreditam que ele foi sensacional? E o entendimento dele do livro foi absurdamente edição desse. Eu já estou há quase 1 ano nesse negócio. Ele é master ainda. Mas agora eu estou começando a entender o que eu não fiz. Agora eu estou começando a entender o que eu fiz de errado. E agora eu estou começando a entender por onde eu devo ir para mudar o resultado que eu tenho. Eu vi gente chorar, dizer assim, caraca, Aldeci, muito obrigado, porque hoje eu estou enxergando isso como profissão. Isso é mágico. E eu não fiz nada demais. Não fiz nada demais, nada que qualquer um aqui não possa fazer. Mas essa experiência de fazer com que a pessoa realmente estude o livro, porque eu disse, eu não quero que você venha para cá ler. Não importa quais serão as palavras que você vai usar. Eu quero que você seja você. Eu quero que você venha me dizer o que você entendeu. Eu quero o teu entendimento. Eu quero que você me mostre o teu entendimento. E aí eu estou vendo isso passo a passo, uma semana após a outra. A minha preocupação, na verdade, assim, o meu objetivo é fazer com que essas pessoas daqui a 2... Eu vou largar, no primeiro mês eu já vou passar para outra turma, vou pegar outro. Eles vão ser meus agentes duplicadores, eu estou ensinando como eles vão fazer. Depois os pratas fazem com os deles, os ouros fazem... Cada um vai puxar e vai duplicar isso para você. Eu quero essa... Tipo assim, o objetivo é formar essas células nas casas de cada um. E eles vão começar a fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo. A gente está certo, que a gente não vai conseguir atingir praticamente 100% de tudo. Mas só o fato de você mudar a mentalidade e mostrar para as pessoas a possibilidade de eles se tornarem profissionais daqui a um tempo, e eles vão começar a entender isso, que eles não precisam, vamos dizer assim, eles vão entender que eles têm a mesma condição que o Marcos tem, eles vão entender que eles têm a mesma condição que eu tenho, eles vão entender que eles têm a mesma condição que a Adriana tem. As pessoas começam a entender que eles podem ter o mesmo resultado que nós temos, porque eles estão vendo ali desde o início que é um negócio muito simples. Isso tem feito muita diferença. Hoje teve gente lá em casa que chorou, falando do capítulo 11. E foi fantástica a experiência hoje, de verdade, gente.
A gente fala muito de patrocínio responsável, né? Legal. Lista, convite, plano, fechamento e tal, papapá, ppp. Só que vamos entender, não sei se vocês já viram, existe um gráfico quando você entra. Eu vou tentar falar desse gráfico, ver se vocês conseguem mentalizar. Quando a pessoa nova entra, ela quer ter o quê? Resultado. Muita gente vende facilidade, né? Vamos dizer assim, tem muita gente que criminaliza o nosso mercado de trabalho oferecendo facilidade, resultado rápido, né? Riqueza. Legal, é possível. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que quando a pessoa nova começa, ela começa sem nada, ela é uma poser. Então existe um gráfico de crescimento. E existe uma oscilação. Então ela está aqui. Vamos dizer que essa linha aqui é a linha do tempo. Essa linha daqui é a linha do resultado. Então, digamos que ela está aqui embaixo. E aqui ela vai oscilar para o crescimento. Aí ela vai e oscila. Ela sobe um pouquinho. Tem um pouquinho, digamos, com a venda, ela começa a ter resultado. E ela volta para cá. E ela volta para baixo, para a base de novo, sem ter resultado. Só que esses intervalos, não sei se vocês vão me entender, existem um momento de frustração, existe um momento do medo, existe um momento da insegurança, existe um momento do insucesso, existe um momento da carga negativa que ela recebe lá fora. Mas na cabeça dela, se ela não sabe que isso faz parte do caminho, é nessas horas que as pessoas desistem. Quando demora o resultado acontecer. E esses momentos de frustração, eles no início, são muito maiores que os momentos de sucesso, que os momentos de vitória, que os abraços, que os sorrisos. Não é verdade? Se eu conseguir fazer com que ele entenda que isso faz parte, se eu conseguir fazer que ele entenda que ele precisa, ao longo desse caminho, desenvolver essas habilidades, se eu conseguir fazer com que ele estude esse livro, pergunto para você, estudar o livro, não ler o livro, a possibilidade de eu ter sucesso, que esse cara se torne pelo menos vamos dizer assim, tenha um resultado um pouco mais expressivo, ou se torne uma liderança, não é muito maior? Eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a desenvolver. Então, tem pessoas que estão participando desse projeto, tipo, tem 1 ano. Hoje elas começaram a entender, esse cara, eu vou começar tudo de novo, eu não tive constância no meu negócio. Está tudo errado. Aquele cara que estava, justamente, aquele cara que estava ansioso, aquele cara que estava preocupado com o resultado dele, que estava demorando muito, que ele fica comparando, porque fulano cresceu, porque esse clã não atingiu, porque esse clã começou depois dele, chegou. Ele começa a entender que aquilo ali é normal. Ele ainda não está preparado para ter o resultado que ele quer. Ele não merece receber. Então isso começou a ficar muito notório. E eu comecei a entender que esse caminho é um caminho legal para fazer. Até a prospecção, até o fato de eu tornar um prospecto, um cliente ou um parceiro, o GoPro me ajuda. Porque quando o cara vem com uma parte negativa, eu entro com o GoPro e o livro do meu lado. Ele disse, o profissional da marketing de rede tem esse livro na mão. Eu te garanto que muitas das pessoas que você conhece aí fora nunca leram esse livro. Você já ouviu falar desse livro? Não. E eu pego ali eu sempre tenho uma parte ou outra, aquele cara que eu estou fazendo fechamento, para mostrar para ele que esse mercado é um mercado fantástico e promissor, mas que ele, se ele quiser ter resultado, aqueles resultados que ele viu, ele pode, mas ele precisa de um direcional, coisa que muita gente não tem. E aí eu mostro o livro e geralmente, gente, cara, assim, realmente é isso mesmo que acontece. É isso mesmo, é isso mesmo. Ontem nós fechamos 3 novos. E pessoas que tinham um bloqueio absurdo com esse negócio. Mas enfim, vamos lá, né? Obrigado, Lu. Então assim, gente, eu vou ser bem rápido, tá? Isso aqui não é para se prolongar, eu vou só compartilhar com vocês, eu não vim aqui ensinar ninguém. Eu estou compartilhando algo que eu estou fazendo, tá? De verdade, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Eu sou um cara muito simples no que eu faço. Então assim, para mim hoje eu estou fazendo isso aqui, o estudo do manual para se ter sucesso nesse negócio. Eu costumo dizer que o GoPro, eu falo para todo mundo da minha equipe, eu disse, todo mundo que chega na minha equipe, ou todo mundo que entra agora novo, eu digo, você vai ter algumas leituras dentro desse projeto, você vai ter alguns áudios dentro desse projeto, mas tem um livro que não é leitura, ele vai ser um estudo. E isso aqui vai fazer parte da tua vida. Se você realmente quer esses resultados, se seus sonhos são importantes, esse é o livro. E eu começo a trabalhar com ele já desde o início. Porque lá na frente vai evitar, se ele realmente tem interesse, se ele começar a fazer e trabalhar comigo esse estudo, lá na frente vai evitar que eu tenha muito mais dor de cabeça com esse novo. E pelo contrário, a possibilidade aumenta, como a gente falou, de ele se tornar um líder. Ok? Então, assim, de habilidades, né? Isso aqui, na verdade, é desenvolver a postura mais profissional para a construção do seu negócio e do projeto Rinodê. Quando a gente fala habilidade 1, encontrar prospectos, eu não vou falar ponto por ponto, você vai ter isso no livro. Mas o Cássio abordou uma coisa que
Eu só fui entender realmente isso também depois que eu comecei a estudar. E eu comecei a debater isso com o Cássio e com o Jupiara. Quando a gente fala de lista, gente, incrível, né? Quando você coloca o seu novo, logo no início, a primeira coisa que você diz assim, você tem que fazer uma lista. Se você não fizer uma lista, você não começou o seu negócio. E a gente só bate nisso. Você tem que ter uma lista. E aí o Cássio, a gente conversando, a gente começou a ter esse entendimento. Cara, a lista só é uma ferramenta. A lista é só mais uma ferramenta. Porque, na verdade, não é a lista que é a coisa mais importante para ele. É importante? É a organização da matéria-prima dele. Mas o mais importante da lista é isso aqui, ó. Olha só. Enxergamos a lista como um passaporte para a riqueza. Muita gente é que está no GoPro, né? Quando, na verdade, ela é uma forma de você esvaziar sua mente, criar espaço para novos contatos, os quais você se tornará um profissional em encontrá-los todos os dias e construir relacionamento de uma forma criativa. Quando você esvazia a mente, o que é que ele diz? Quando você esvazia a mente, você coloca todos os nomes no papel, a sua mente, ela abre um espaço absurdo para que você busque novos contatos e comece a alimentar novamente essa mente e, consequentemente, essa lista. Aquela habilidade de fazer lista, na verdade, é a habilidade de encontrar prospectos. E se você se tornar um profissional, aquilo que o Cássio falou, ele até antecipou, e eu só vou passar rapidamente isso aqui, eu comecei a entender. Por exemplo, eu tenho um objetivo de abrir outros estados, logo pegar o rumo do mundo aí. Eu não conheço muita gente aí fora. E às vezes, antes de eu entender esse livro, eu tinha um certo receio. Mas, cara, eu não conheço ninguém, mas... Enfim, a gente vai conhecer. Eu gosto de me relacionar. Mas eu comecei a entender uma coisa importante, isso aqui, ó. Os profissionais se relacionam de propósito. Eles têm o propósito de criar relacionamento. E se você deixar isso bem claro, se você começar a internalizar isso, se a tua mente realmente absorver, se teu coração entender, você é dono do mundo. A Rinode vai para 30 países. A Rinode, ela é a gigante emergente. A Rinode vai te dar a condição de você dominar algo que você nem imagina, mas que você um dia vai enxergar. Mas se você dominar essa habilidade, e o principal, fazer os novos, eu estou falando para vocês como você está falando para os meus novos, tá? Se você fazer os teus novos entenderem que a lista só é uma forma de ele esvaziar a mente dele, e que se ele desenvolver essa habilidade de construir relacionamento, tem muita gente que tem medo porque tem pouca gente na lista. Não é verdade? Esse negócio não é para mim porque eu conheço pouca gente, esse negócio não é para mim porque, enfim... Mas você vai ter que mexer, geralmente, lembra que o Cássio falou? O multinível, ele toca, geralmente, onde te incomoda. É que nem um curso de operações especiais. Quando você entra num curso de operações especiais, os instrutores têm um objetivo: testar a tua fraqueza até o último minuto. Quando a gente entra num curso de operações especiais, se o instrutor sabe que você tem uma bebê nova, que você, enfim, é pai recente, ele vai tocar onde dói. Ele liga para tua casa, ele pede para gravar o choro do teu filho, ele liga para tua casa, se a tua bebê já fala para dizer que está com saudade. Papai, saudade, volta para casa logo, vem-se embora. Eles fazem isso, eles colocam todo dia isso para te ouvir. E naquele momento de dor, aquele momento mais difícil que você está enfrentando dentro da lama, sem respirar, cheirando gás e tal, ele bota a voz da tua filha para falar. Eles te testam todos os dias. O marketing de rede não é diferente, ele vai tocar na tua fraqueza. Os seus medos, os seus bloqueios. Só que se você conseguir fazer com que desde cedo o novo já se eduque, ele entenda que isso faz parte do trajeto e que é possível ele ter o resultado de um Marcos, de uma Adriana, de um Gustavo, do Alex, da Baetas, de todos vocês, se vocês fizerem isso, se ele começar a entender que só depende dele, isso aqui é simples, eles vão fazer. Ah, todo mundo? Não. Mas eu tenho certeza, pelo menos no meu entender, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivendo, o resultado dele melhora. E eu te digo uma coisa, fica muito mais sólido o teu trabalho. Aquela pessoa que está lá fora, de verdade, ela não vai cair por qualquer coisa. Eu falo isso porque eu estou tendo essa experiência e eu trago isso de outras vidas. Tá? Então isso aqui é importante. Né? Porque a gente só fala, você tem que ter uma lista de 100 nomes, 200 nomes e tal, e a gente só bate nisso. Se eu não ensinar para ele que isso é uma habilidade, desenvolver relacionamento, criar relacionamento, isso aqui, ó. Outra coisa, habilidade 2, convidar, né? E aí a gente faz assim, faz uma lista.
o cara faz. Agora sai convidando. Convida 50. Legal, 50, 8, 1. Tem. Eu não tenho nada, não estou falando nada contra isso. Pelo contrário, você tem que fazer, números, são números. Mas existe um negócio também chamado relacionamento, que o Eric é muito... Ele é enfático, ele enfatiza muito isso. Ele fala, criar relacionamento, envolver as pessoas, investir em amizades, educar seus prospectos sobre o seu produto e seu negócio. Ultimamente, eu e a Carla, a gente tem feito muito isso. Eu tenho me aproximado de pessoas que até então já sabem que eu estou na Rinode, e aos poucos eu fui começando a educar essas pessoas sobre o meu negócio, sem aquele convite de mostrar plano. Estando próximo, convidando para o chá, tomando um café, falando de mercado, falando de vida, falando de sonho, falando disso, de possibilidades, mostrando seriedade do meu negócio, e a pessoa vai se abrindo. E ela vai criando uma nova curiosidade. E ela vai se abrindo para receber justamente aquilo que eu mais quero colocar na vida dela, a oportunidade, e o relacionamento vai sendo feito. A gente tem feito muito isso. Nós abrimos alguns frontais fazendo isso, cultivando e aproximando e gerando relacionamento. Porque no início é assim, né? A gente entrou com todo o gás, faz uma lista, ligou, Adriana, mostrei para a Adriana não quer? Qual era a palavra que a gente usava? Não quer? Não quer? E você ia deixando a sua lista para trás. Não é isso? E o relacionamento, onde é que fica? E você esquecia essas pessoas. Tem pessoas teve um que eu trouxe agora, o cara viu há 2 anos atrás, mas eu nunca deixei o contato, nunca deixei o relacionamento com ele. Ele é o Fabrício lá de Castanhal, que é dono da academia de jiu-jitsu. E é um cara que veio com um gás absurdo. Entrou com uma sede de ter resultado. E eu vim com o quê? GoPro dele. O cara tá engolindo GoPro, tá assim, louco com a oportunidade, louco com a... E ele entendeu uma coisa. O mais legal é que ele entrou sabendo que o mercado hoje exige uma melhor preparação. Isso é que é o legal. E ele sabe o que ele vai encontrar. Quando ele sabe o que ele vai encontrar, ele vai, armado, preparado. Talvez demore um pouco mais para você construir aquele resultado que você quer. Mas eu te garanto, pelo menos eu estou vendo no meu ponto de vista do que eu estou fazendo. As pessoas vão ser muito mais resilientes e vão começar a entender muito mais o negócio. Consequentemente, vão ter mais força, consequentemente, vão ter mais postura, consequentemente, vão sair mais rapidamente da condição de poser para o amador, do amador para o profissional. Elas vão ter um direcionamento. Então isso, gente, de verdade está fazendo muita diferença, tá? Aqui ele fala, essa fórmula que me ajudou a libertar foi a fórmula que me ajudou a me libertar da mediocridade do marketing de rede. Irá ajudar você a fazer, irá ajudá-lo a fazer o mesmo. Quando ele começou eu entendi que quando ele começou a fazer com que as pessoas entendessem e quando ele começou a fazer com que o maior número de pessoas tivessem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo direcionamento que ele e permanecessem fazendo por mais tempo, de uma forma consistente, por um longo período de tempo, como ele fala, ele começou a crescer, ele começou a ter resultado. Ele se preocupou com isso, mas ele errou muito até lá, né? Opa, desculpa. Então são coisas que eu já li o GoPro várias vezes, mas eu lia, de verdade, eu vou dizer para vocês, eu lia. Eu comecei a buscar entendimento, comecei a buscar a duplicação disso, porque não adianta também só entender, eu preciso duplicar. O nosso negócio, a palavra mágica não é duplicação? Eu só não sabia como duplicar, e a gente fica, como é que eu vou duplicar? Vou dar o livro para a Lucinha lê, legal. A Lucinha leva o livro, gente, tem gente que comprou o livro, tem gente que entrou há tempos atrás, eu promovi o livro, dei o livro, botei na mão, mas o cara não leu até hoje. De verdade, o cara não leu até hoje. Entendeu? E aí eu puxo o cara, quando eu digo, cara, vamos fazer o estudo do livro, ele diz, cara, a primeira vez que eu vou ler. Eu digo, fantástico. Essa é a primeira de muitas, vamos lá. Agora a gente vai começar a entender onde você estava, onde você está e para onde você vai. Que até então você não sabia. Isso aqui começou a fazer a diferença, tá? Olha só, habilidade 3, apresentar o produto, oportunidade, etc. Eu não vou detalhar, todo mundo sabe, só estou dizendo mais ou menos o que eu estou entendendo e o que está acontecendo comigo. A gente, às vezes, né, eu me incluo nisso, às vezes a gente quer mostrar, claro, o melhor desse negócio, a gente quer mostrar o melhor dessa empresa, o melhor desse mercado. A gente precisa mostrar o melhor, a gente precisa mostrar tudo isso, mas de uma forma simples.
às vezes a dificuldade que as pessoas têm é porque talvez o que você entregou para eles é grandioso, é maravilhoso, mas às vezes grande demais para ele conseguir duplicar. E isso é uma coisa muito complexa de se discutir. Porque talvez o que seja simples para mim pode não ser simples para o Wilson. Né? Talvez para ele, o que é simples para ele pode não ser simples para mim. Então é muito complicado. Mas só para a gente entender que quanto mais simples você for na ideia, isso eu estou falando numa troca de conhecimento com as pessoas. Ontem, por exemplo, eu fui lá fazer um fechamento, a pessoa já tinha visto o plano. Olha só, ela viu o plano há 1 ano e 8 meses atrás, numa apresentação que eu fiz lá em Castanhal. Não era da minha rede, ela foi só como convidada. Não entrou. Quando foi semana retrasada, esse amigo meu da academia foi lá e mostrou o plano para ela. E mostrou com a mesma visão que hoje eu tenho, que na época eu não tinha. E eu passei para ele a coisa simples. E ela entendeu. Quando foi ontem, eu fui só fazer o fechamento. E ele disse assim, cara, mostra vídeo, mostra tudo isso. Não. O que eu vou mostrar para ela é a simplicidade do negócio. Eu peguei, coloquei um monte de produto em cima da mesa. Disse, quanto tempo tem que você viu a primeira vez? Ela disse, foi 1 ano e 8 meses atrás, mas foi até você que mostrou lá em Castanhal e tal. Papai disse, poxa, que legal. E naquela época não tinha essa gama de produtos. Eu comecei a fazer ela degustar produtos, comecei a bater papo com ela, imagine só e tal. Olha só, hoje a gente trabalha dessa forma, o produto gira desse jeito, você pode ganhar dinheiro dessa forma sensata. É simples, não é simples? Isso é muito simples, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Pois é, e você pega uma bag, bota ali e tal, e eu fiz conta para ela ali, disse, olha, não é simples, é assim, pô, legal. E você pega, ganha dinheiro com essa bag, você ensina 2, 3, 4 a ganhar, imagina você está construindo o mercado. Ela disse, caramba, eu não tinha pensado nisso. Ela disse, Fabrício, eu tenho que comprar meu combo. E eu não falei de números, de empresa e tal, eu só disse para ela, cara, é simples. E o fechamento foi isso, eu não abri notebook, não abri nada, eu só joguei essa ideia para ela. E é uma coisa que agora, por que eu tive facilidade em falar isso para ela? Porque eu estou é isso que a gente precisa fazer, ir para a rua. Eu me cobro ainda, eu acho que eu ando muito pouco. Eu me cobro sair mais de casa, eu acho que eu saio muito pouco. A nossa liderança, gente, de verdade, nós temos capacidade para, caraca, velho, arrebentar demais esse mercado. A gente só precisa, eu acho que se movimentar mais. Eu me incluo nisso. Rua. Né? Já cansou de ouvir os nossos top líderes falarem, a zona de conforto não te traz sucesso, não te traz resultado, mas a gente fica nela. É negócio. Né? E eu comecei a sair mais agora. Comecei a fazer isso, prospectar, colocar pessoas novas na minha lista, criar relacionamento, voltar a ter relacionamento com aquelas pessoas que eu não tinha. Tá tudo no livro. E por que a gente não fazia, gente? Justamente, e a gente sabe disso, mas só se constrói na prática. Isso aqui é importante. Olha só, isso aqui que eu deixei eu botar aqui, ó. Tem outra coisa muito importante, além de apresentar o produto ou oportunidade. Isso aqui é um erro grave que eu vejo todos os dias e a gente tem. É um calo do... Como é que dá o nome daquele calo que dá? Esporão, desse negócio aí. Gente, vocês já viram, vou mostrar para vocês vão entender o que eu estou falando. O Eric, ele fala uma coisa fundamental. E ontem eu cadastrei, o segundo cadastro que eu fechei foi quase 1 da manhã, era 00:30 para 1 da manhã lá em Castanhal, e eu fechei só contando a minha história. Eu contei a minha história e ensinei o meu novo downline, o Fabrício, a contar dele. Foi história de 1 minuto e pouco, 2 minutos. Isso aqui, ó. Comecei aprendendo a dar depoimento curto e eficiente. Aprender a contar a minha história era exatamente valioso na construção do meu negócio. E tem sido até hoje. Muita gente não faz isso. Só quer falar de BMW, de riqueza, de papapá, de bono, pererê, parará. Isso duplica. Estou falando só com a liderança, né? Cara, olha só, a PN. Vai na PN. A galera não cria a história dela. Ela vai ser chamada lá, ela fala qualquer coisa que vem na mente dela. E na hora, às vezes, tem aquele povo todinho, ela se perde. Aí vai falar, eu quero agradecer... Primeiramente, cara, agradecer a Deus sempre. Quero agradecer a Deus e tal, eu quero agradecer a minha equipe, meu downline, meu crossline, meu não sei o quê, meu upline, gente, não sei o quê, porque olha só, eu bati meu ouro, bati meu diamante, cara, gente, isso é incrível, essa empresa é maravilhosa. Tá. E a tua história? Cadê? Cadê a referência? Como é que as pessoas vão se identificar se você não contou nada? Gente... De verdade, eu fico perplexo quando eu vejo um líder subir lá e não contar a história dele, irmão.
falar de bônus, que porque, olha, BMW, Cancún e pá, então, legal, mas de onde você veio? Qual era o seu momento antes da Rinodê? O que a Rinodê, como a Rinodê entrou na tua vida e o que ela fez na tua vida? Você não tem que ser a mensagem, amigão. Você tem que ser o mensageiro. E eu vejo isso todo dia. Sério. Isso aqui, cara. Ontem eu cadastrei o cara só contando a minha história. O plano foi só, ele disse, não, beleza, como é que eu faço? Já entendi. Eu disse, não, você precisa saber o que esse negócio pode proporcionar para a tua vida. Você tem que entender como isso mudou a minha. Deixa eu te mostrar. Foi mais 15 minutos de plano só no papel e ele entrou. Mas o que cadastrou foi a história. E a gente não se especializa em contar a história. Vocês já viram que os maiores cheques dessa empresa, eles são excelentes, maravilhosos contadores de história? E a gente sabe disso. Mas Aldeci, a gente já cansou de ler GoPro. Tu estás repetindo isso. Ser humano, por que tu não vai lá na frente, então, e conta a tua história? Que eu não vejo. Me desculpa, mas tá todo mundo aqui, né? Então, por que o ser humano não monta uma história atraente, uma história rápida, curta, né? E que vá causar identificação? Muita gente não faz. Isso é um erro grave. Gente, de verdade. O profissional começa por aqui. É uma coisa simples, não é? Montar uma história de 1 minuto e meio para você contar de uma forma forte e eficaz numa PN. É aqui que a gente começa a identificar quando as pessoas estão se preparando ou não. Sabia disso? De verdade. Há um tempo atrás eu comecei a montar a minha. Eu montei de uma forma que não foi legal, que era mais impactante. E respeitando, às vezes a gente estende 1 minuto, 2, mas seja forte. O que não dá é você falar 10 minutos e não dizer nada. O que não dá é você falar 5 minutos e não falar nada, não dar recado para ninguém. De verdade. E eu estou começando a bater isso desde cedo. Desde cedo, desde quando o cara bate o master dele, você aprende a contar a sua história. Isso vai fazer diferença quando você vai fazendo um plano 1 a 1, isso vai fazer diferença para você. Então isso é importante. Fazer follow-up, etc e tal. Isso eu não vou bater muito em cima disso. É acompanhamento, né? A gente fala de follow-up aqui, no caso seria um acompanhamento. Mas eu vou tocar num assunto. Qual o objetivo de uma apresentação? É marcar próximo. O GoPro diz isso, né? Mas se você não fechar o cadastro com a pessoa, você fica bicudo. Você fica bicudo. Tem gente que murcha. Por quê? Porque ela ainda não entendeu isso aqui. Quando você internalizar isso aqui, você vai tranquilo, você vai desconectado do resultado. Você vai fazer a tua apresentação. E aí, cara, o resultado que vier de lá, você vai marcar o quê? Acabou. Mas muita gente fica que nem o chave, né? E vai embora, e esquece o cara. Isso aqui é importante. Tem gente que precisa, por exemplo, o cara que entrou ontem foi a 4ª apresentação dele. 4ª. E ele entrou. Agora, se você puder condensar essas exposições aí no menor período possível, melhor. Porque você mantém a ideia viva cada vez mais. Então tá tudo aí, eu não preciso falar muito disso. Só estou lhe falando que você sabe, mas muita gente não prepara, não se desliga dos resultados e não faz. Se você não faz, você acha que a sua linha descendente vai fazer? Então, isso eu estou fazendo desde cedo com o novo. Cara, o objetivo é legal, tu quer cadastrar. Mas calma. Nunca saia do lado do teu prospecto novo sem marcar uma próxima apresentação ou um próximo compromisso. Eu ensino ele isso. E ele começa a entender que isso faz parte também. É só a gente educar desde cedo para fazer com que ele entenda que isso, tudo que a gente está vivendo faz parte. Desenvolver as habilidades, quebrar as objeções, tudo isso, entendeu? Mas olha só. Habilidade 5, né? Ajudar seu prospecto a se tornarem clientes ou distribuidores. Tem alguns erros aí porque eu fiz na pressa agora, lá à tarde, só para a gente entender. Seja interessante, não seja interessado, perguntas bem direcionadas. Cara, já está cansado de saber, né? De uma faixa de 1 a 10, sendo que 1 você não tem interesse, 10, todo mundo sabe dessas perguntas? E tem gente que não faz. Entrevista de planejamento, não tem no GoPro? Entrevista de planejamento, quando você cadastra novo. Quem aqui, de verdade, vamos ser sinceros, quem aqui nessa sala, e eu me incluo nisso, já fez fielmente essa entrevista? Fielmente. Eu não fiz. Agora imagine só, se sem fazer a gente está ganhando dinheiro, imagine fazendo. Você está entendendo? Ainda estou dando mais exemplo. Ainda estou dando mais exemplo. Mas a verdade vos... Por isso que eu estou lhe falando a verdade. Por quê? Porque agora eu estou fazendo. Então pronto. E agora eu vou cobrar. Gente, de verdade, a gente não fez e ganha dinheiro.
Agora imagine, só que tem um porém. Isso que a gente está tratando agora é sério, tá, gente? O mercado, cada vez mais, ele fica exigente, mais profissional. Se você não buscar desde agora, a gente sabe que é uma porcentagem menor que vão ter os maiores resultados. Agora, depende de você estar dentro dessa porcentagem ou não. E o melhor, não é só você. E aí eu entro justamente no sistema que eu estou usando. Eu estou pegando e duplicando, estou pegando e duplicando. Se vai servir para todos que eu estou levando essa forma de aprendizado, não sei. Mas eu preciso de muita gente? Se desse sistema, justamente, né, meu Imperial? Se desse sistema eu trouxer 5, se eu conseguir desenvolver a mentalidade de liderança em 5, você está entendendo? Então, é isso. Olha só. Ajudar seu novo distribuidor a começar de forma correta. Entrevista de planejamento, aquilo tudo que eu falei. Vender a realidade, a visão de futuro, resultados palpáveis e possíveis. Muita gente não faz. Muita gente não faz. Até vender a visão de futuro a gente vende. A entrevista de planejamento, a gente só diz assim, cara, faz uma lista, liga pra galera aí, bota dentro do carro e vai embora. Concorda, é verdade? Mas não está errado, não está errado. Desde que você depois faça, pelo menos, se você tem pressa, se ele tem pressa, já, tá perto do fechamento, eu não vou. Legal, vai para cima, mas depois para e conscientiza o ser humano, porque só dessa forma, na coxa, não está indo. Até alguns vão. Até um certo ponto você vai, mas você não vai levar eternamente na coxa esse negócio. Resultado... tudo vai. Aí o que é que ele vai fazer quando ele pegou? Depois, quando você vê, tem... Enquanto é o primeiro que está fazendo dessa forma, legal. E quando ele trouxer uma equipe já tem 20, 30, aí vai ficar mais difícil. Né? E dentro desses 30 poderia ter pessoas, dentro desses 30 pode existir pessoas muito boas que você pode perder porque você não fez o básico no início. E tudo isso é muito importante. Eventos nem se fala. A gente já sabe, está cansado de saber, né? Tem gente que informa, tem gente que promove, tem gente que informa, tem gente que promove. E aí, aí ele constrói teu futuro, ele solidifica teu negócio, ele trabalha por você, desenvolve seus líderes. É praxe a gente saber disso. Né? Não é praxe? Aí ele fala, no marketing de rede as reuniões dão dinheiro. E não é na portaria, não. Né? Não é na portaria, não, que o sistema está se pagando. E olha lá, vamos ser bem direto. Aqui ele fala, a tecnologia pode até ajudar a nos conectar as pessoas de forma cada vez mais eficiente, mas nada substitui a interação olho no olho. Sabe o que é legal? É que quando a gente fala do negócio do século, né, a gente fala porque enche o peito, porque a gente está aqui dentro e tal, mas a gente não, às vezes a gente já parou para entender o porquê. Pode vir a tecnologia que for, mas esse tipo de negócio não vai, a tecnologia nunca vai substituir o contato, né? E principalmente na questão das super-regionais, que são as convenções, etc. Tal, a interação olho no olho, aquele momento, a vivência, o clima, tudo aquilo nunca vai ser substituído por tecnologia. É muito importante. Eric fala numa parte que quando ele estava num grande evento e ele foi no banheiro e quando ele voltou do banheiro, quem já leu essa parte? Quem já leu? Legal. E ele foi no banheiro, quando ele voltou do banheiro, ele encontrou um dos maiores cheques da empresa. E ele estava começando ali, ele chamou, ele não tinha muito o que falar, e ele chegou com um grande líder e perguntou, qual o segredo? E esse grande líder voltou para ele e disse, Eric, é muito simples. Você está vendo essa sala? Tem 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. No próximo evento, essa sala vai continuar com 2.000 pessoas. Mas dessas 2.000 de hoje, no próximo evento, só 1.000 voltarão. Mas ela vai continuar com 2.000 pessoas. No evento seguinte, desses 1.000, só 500 voltarão. Mas a sala vai continuar com 2.000. No outro, 100 pessoas vão voltar. Mas a sala vai continuar com 2.000. Só que essas 100 vão estar ganhando 4 vezes, 5 vezes mais que todos que estão naquela sala. E ele é muito enfático em dizer, não existe melhor forma de você promover um sistema para alguém, simplesmente citando essas linhas desse livro. E depois você implementando com alguma coisa a mais. Está tudo ali. A pessoa começa a entender. Eu fiz isso com um cara lá em Castanhal. Ele entrou recentemente, estava na dúvida, eu vou para a convenção, vou na convenção. Eu falei, vem cá, vamos ler aqui o livro, vem cá. Aí eu puxei e abri, ó. E ele olhou, caraca. Você entendendo? Você vai estar de que lado? Em qual parte desses números que eu te dei você vai permanecer? Ele disse, não, eu vou comprar uma passagem. Eu não fiz nada, eu peguei e mostrei o livro para ele. Tem uma forma mais simples de promover o evento? Eu disse, se você quer ter resultado,
Ou você quer ter razão, como diz o... Né? Você tem seus problemas particulares, quem não tem? Quantas dessas 60 mil pessoas não têm problemas? E simples, ele comprou passagem, então a gente só precisa entender isso. Né? A habilidade aqui, ó, o distribuidor A faz disso uma prioridade, o distribuidor B não faz disso uma prioridade. Qual grupo terá mais sucesso? Ele fala, Érico, vai ser uma competição desleal. Isso eu já senti. Todo mundo que tem suas organizações já sentiram, não já? Grupo A, grupo B, grupo C, não já? Aquele que mais promove, a linha que mais promove. Então isso aqui, ó, tá tudo lá. Eu botei aqui exemplo, né? Foto da... Eu não sei se eu falo, mas rapidinho, só para terminar. Ela está chegando finalmente. Hoje o Facebook me lembrou de um momento do dia que eu ganhei a BMW, lá, que a gente foi receber lá naquela foto toda, né? E tinham várias... A foto tava uma maravilha, pinhado de gente lá, festa, dançando, BMW entrando e tal. Você ia conferir, esse aqui não tá mais, esse aqui não tá mais, esse aqui desistiu, esse aqui, depois daquele dia sumiu. Esse aqui era ouro, agora é diamante elite, tá aqui. Esse aqui era, agora tá diamante. Os que permaneceram até hoje nos eventos, estão aí, diamante elite, duplo diamante. Então, gente, de verdade, tá tudo aí. Né? Isso é bem legal. Olha só, ele fala o seguinte, não existe um segredo infalível no marketing de rede, mas essa habilidade é o mais perto que podemos chegar disso. Ela fala que a habilidade de promover, de você colocar pessoas dentro dos eventos, é o mais próximo da perfeição. É o que você tem que desenvolver, amigão. Agora você tem que mostrar isso pro novo. Não estou falando para liderança, né? Eu estou falando que você tem que duplicar isso pro novo, porque desde cedo ele precisa entender isso, que está tudo aqui. Se ele começar a internalizar isso aqui, e eu vou fazer ele ler os capítulos, porque o que é que eu faço? Eu pego o Gustavo, eu dou um capítulo para ele vai lá e arrocha o capítulo. Leu, desenvolveu, exemplificou e tal. No outro, eu já sei mais ou menos qual é a deficiência dele. Onde é que eu jogo ele para falar para mim no próximo sábado? O capítulo que ele tem deficiência. Se ele não é um cara muito chegado a eventos, se eu tenho dificuldade em colocar ele no evento, o que é que eu faço ele para ler? Promover eventos. E ele vai estudar, ele vai ler. Quando ele volta, ele vai estar falando, ele vai estar ensinando, ele vai estar... Entendeu? Isso é uma coisa forte. Pode não funcionar, mas a possibilidade de funcionar é muito maior. E é o que está acontecendo. Olha só. A gente chegando aqui no... Tudo que tem valor leva tempo para ser construído, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Bom... Olha só, tudo que tem valor leva tempo para ser construído. Às vezes você cresce rápido. Cara, isso aqui serve para todo mundo, serve para mim também. Às vezes você cresce rapidamente dentro de uma empresa de marketing de rede, porém, na maioria das vezes, você não tem a mesma velocidade no seu desenvolvimento pessoal. Ele falou o seguinte, no curso que a gente fez em São Paulo, o mais importante não é você não saber porque o seu grupo está caindo, e sim porque ele está crescendo. Por quê? Porque você não está inserido nos focos de trabalho. Você não está sabendo o que está acontecendo com o seu negócio. Você não está se desenvolvendo com. Isso aqui eu digo que é um fator de preocupação para muita gente, porque quem aqui já não teve alguém que entrou na sua rede e um mês, bum, né? Arrebentou, cresceu. Não é verdade? Agora, se você não pegar, puxar aqui, ó, vem cá, vamos estudar, vamos aprender como daqui para frente isso vai se manter, como daqui para frente nós vamos duplicar. Se você não fizer isso, se você for só na empolgação, e bum, legal. Até quando você vai manter isso? É muito complicado, porque olha só, você será remunerado de acordo com a sua preparação, basicamente isso que o Gustavo falou, né? Muita gente desenvolve a rede rápido, mas não se desenvolve, não acompanha o crescimento. Aqui, é preparação profissional. Isso é fundamental, porque você aqui é referência. Eu vou passar rápido porque isso aqui já é para a gente terminar. Você deve deixar de lado... Olha só, você cresce, nível, bateu pin, passou para o próximo. Aí você faz o quê? Você deixa de lado as expectativas falsas e reais, porque aquilo ali é momento, a pontuação explodiu, mas no outro mês você vai ver que você vai ter que trabalhar aquelas pessoas para que elas aprendam também a ter resultado como você. E se você não largar essas expectativas falsas e reais e trabalhar você mesmo para isso, se você não se desenvolver na mesma velocidade, você vai criar uma frustração imensa. E muita gente
Gente, tem muito líder que está com PIN e não recebe como. E acontece, pode acontecer. Mas você tem que entender que isso faz parte. Só que você não pode, o que você não pode é achar isso normal. É isso que você não deve achar. Porque se você não está recebendo com, alguma coisa está errada também com você. Ok? Isso é fato. Ok? A gente precisa entender que isso aqui é fundamental. Porque eu vejo, tem muita gente que tipo, nível tal, que ganha tanto, mas está ganhando menos da metade disso. Aí o líder começa a se frustrar, começa a reclamar, e porque não funciona, porque minha equipe isso, porque minha equipe aquilo, blá, blá, blá. Porque ele não foi preparado desde a base, porque ele ainda não entendeu, porque ele não leu, porque ele não internalizou isso aqui, irmão. Esse GoPro. Esse aqui, porque se ele internalizar, se você desde cedo começar a preparar as pessoas, quando isso acontecer na organização, ele vai entender que ele precisa crescer, que ele precisa se desenvolver. Porque senão você vai ter mais dor de cabeça lá na frente. E é por isso que eu estou pensando, gente, nesse trabalho que a gente está fazendo, eu estou pensando não é agora não. Eu estou pensando lá na frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nesse desenvolvimento. Pode falar. Boa noite, gente. Sabe o que eu percebo? E a gente anda o Brasil inteiro, aquela célebre frase, não existem erros novos, só pessoas novas cometendo os mesmos erros. E a gente fala os erros e continuam permanecendo nos erros. Se a gente já dá o caminho que aqueles erros não devem ser cometidos, eu fico me perguntando, por que você continua? Por que logo não resolve? Mas o mais importante será que não está faltando a gente rezar o beabá logo no início? Será que você não fica com medo, porque eu só falar que ele tem que ler, que ele tem que estar no sistema, ele não vai se cadastrar? Você está trazendo um novo sócio para a tua empresa. Você está dedicando o teu tempo. A tua família está te esperando na tua casa, acreditando que a vida dela também vai mudar. E você traz um novo sócio que não está comprometido a fazer nem o básico. Eu não abro mão disso. O meu direto, eu combino 5 horas com ele. E no final eu olho no olho e pergunto, você está comprometido com isso? Se vier, o meu tempo para te tornar um profissional você não vai ter. Mas se você quiser ser um profissional, aqui é o caminho. E isso vem dado muito certo. Para com esse medo de você achar que vai perder, porque vai magoar, ou porque vai impactar. Aí sabe o que acontece? A frustração vai estar lá na frente. Você vai ter um breve resultado com aquela pessoa e depois você se frustra. E essa frustração, como você não está preparado, você vai ficar murchando por tantas coisas que vão acontecendo, você apenas prorrogou um pouquinho, mas na verdade já estava na cara que ia dar nisso. Entenda, nós somos empresários, nós precisamos de sócios profissionais. E aí a gente tem que dar muito valor ao nosso tempo, né, Aldeci? E se a gente fica querendo sócio que não quer nem fazer o básico, ele não quer nem lutar pelo sonho dele, como a gente está fazendo isso há 3 anos e que a gente continua na batalha. Nós somos triplos, imperiais, a gente poderia dar uma relaxadinha, ninguém está relaxando, a gente está no 12. Agora imagina se toda essa equipe aqui nessa sala estão os próximos imperiais. Nessa sala estão os próximos imperiais. Então, eu aprendi isso há mais ou menos 1 ano. E todo novo lateral meu não vem dando mais trabalho para mim. Diminui muito do trabalho? Muito, muito. Então, só queria compartilhar isso. Eu acho que está faltando só um pouquinho da gente rezar o beabá logo no início. Meu amigo, quer ser um profissional amador profissional? Então tá aqui. E bora junto. É isso aí. Show de bola. Parabéns, André. Show de bola. Show de pau, Adriana. Verdade mesmo. Mas sabe o que acontece isso também? Porque quando você tem poucas linhas, você fica com melindre. Demora... O que acontece quando você não... É o lateral, né? É o lateral, que o Jupera fala. Se você não abre muitas linhas, você fica morrendo de medo. Porque quando um abre uma... Ai, meu Deus, você tem que dar certo esse aqui. Não fiz a lista. Não fiz a lista. Não tem problema. Calma, relaxa. Vai dar certo. Você fica morrendo de medo, irmão. Toca real pro cara. Porque eu te digo, se for ficar nessa aqui, tu vai perder muito mais tempo da tua vida podendo estar abrindo outros novos. Porque de repente esse é o cara que vai fazer ou não. Você só vai saber quando você jogar o compromisso nas costas dele. E é isso mesmo. Verdade. Vamos lá. Essa fórmula aqui, 1, 3, 5, 7. Quem já conhece aqui? Levanta a mão. Legal. Olha só. Fórmula 1, 3, 5, 7.
Eu jogo isso logo na mesa pro cara. Quando ele começa, eu digo, cara, olha só, senta aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Você quer ter resultado. Lembra que eu te falei que esse projeto é de 2 a 5 anos? Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que um dos maiores profissionais, na verdade, o maior profissional do mundo, ele fala. Olha o tempo que ele levou para ter isso, isso e isso. Aí eu pego. Fórmula 1357. Você leva cerca de 1 ano para ser lucrativo e competente, para começar. Não te preocupa que você não vai ficar rico esse ano. A gente vai começar a construir um negócio lucrativo. Esse ano você vai se tornar competente. E o teu negócio vai se tornar autossustentável. Então eu começo a trabalhar logo com a mentalidade dele, para ele não se apavorar. Depois eu digo, ó, tu vai levar cerca de 3 anos para você dedicar seu tempo integral. Ou você ganhar 2, 3 vezes mais do que você ganha no seu tradicional, para depois você se tornar full time. Se esse é um desejo da tua parte. Eu, por exemplo, eu me tornei full time com 1 ano e 8 meses. Mas isso pode ser, não é uma regra, eu podia ser em 4. Mas a média que ele fala é 3 anos. E aí ele fala assim, ó, 5 anos de trabalho consistente para ganhar milhões por ano. Quando ele fala consistente, lembra daquela frase que todo mundo fala? No marketing de rede, ou você está crescendo, ou você está... Vem daí. Porque ele fala consistente, é tipo assim, trabalhei 1 ano forte. Aí passei 2 anos de férias. Aí tu volta, vou trabalhar mais 1 ano. Aí tu passa 2 meses de férias. Tu vai trabalhar mais 1 ano, aí tu completou 3, tu vai estar ganhando 1 milhão. Meu amigo, se não for consistente, parou, 0 game. Parou, 0 game. Zera. E isso você precisa mostrar para o teu novo. Eu mostro isso para ele, cara. É simples. Quando eu falo consistente, não é largar a tua vida e te mergulhar aqui de cabeça. É você pegar o teu tempo que te sobra e fazer isso sem olhar para os lados, sem olhar para trás, fazer de forma séria, equilibrada, ecologicamente correta. Agora, tem que fazer. Mas eu boto isso na mão dele logo desde cedo. Ele já começa a ter a mentalidade que vai ser isso aqui, entendeu? E aí eu começo a mostrar para ele a fazer aqui itinerante e tal, para ele tornar o negócio dele já autossustentável, que ele vai ganhar dinheiro na venda, já vou mostrando tudo para ele. Legal. E aí, ó, 7 anos para se tornar um especialista. Aí eu pergunto para ele, cara, você acha que 7 anos é muito para você viver a vida dos teus sonhos? Geralmente o cara vai dizendo, quê? Não. E é isso que eu estou te colocando na mão. Essa é a ferramenta. Agora, esse resultado não vai depender de mim. Eu vou te mostrar o caminho. Você vai se conectar ao sistema. Você vai buscar o seu desenvolvimento. O sistema vai te preparar, não sou eu. Eu apenas vou te direcionar e te ajudar aos primeiros passos. Vou fazer justamente. É uma coisa que muita gente erra. Eu vou fazer tipo, eu vou fazer a tua caseira, eu vou fazer tu ganhar isso, eu vou fazer tu virar ouro. É só você ler. E aí eu começo a olhar e ver como a gente comete erros. Aí eu vejo, olhando pessoas da minha equipe e digo, meu Deus do céu, tá uma... Não todos. Algumas coisas são poucas, outras coisas são muitas. Mas a gente olha assim, caraca, que merda que tá esse negócio aqui. E tudo vem daqui, ó. Então, quando a pessoa começa a entender, gente, isso... Olha só, quem tem aqui mais de 1 ano? Legal. Teu negócio, pelo menos, está lucrativo, deve estar lucrativo e você deve estar já um pouco mais competente. Lembra que o Júlio fala? Né? Conscientemente competente. Quem já tem mais de 3 anos? Legal. Você já ganhou 1 milhão, filho? 2. Deixa eu falar agora pra você, só botar isso aqui, ó. Esses 3 anos aqui é só para se tornar full time, tá? Full time ela ficou em que... Acho que desde o início, né, Adriana? Eu me tornei... Acho que ela tava full, mas não era full time, não. Tipo, é uma opção. Por exemplo, o Gustavo continua com o tradicional dele, mas é uma opção. Né? Aqui o bônus é forte. PIB aqui é alto. Né? Ali também, nem se fala. A mesa tá quase para quebrar. Essa mesa aqui, irmão. Justamente. Justamente. A única coisa que ele diz assim, que é a possibilidade de você se tornar full time em 3 anos. Né? E em 5 anos você vai juntar seus milhões. Aqui já tem menos e já conseguiu. Por isso que eu digo, Rinodê, meu Deus do céu. Perto disso aqui, Rinodê é uma mãe, irmão. Agora não adianta você querer, porque eu não estou recebendo como, porque eu não estou ganhando o que eu quero, porque não aconteceu do jeito que eu planejava, porque eu perdi linha tal, porque não adianta, isso não vai resolver a tua vida, não. Agora, duplicar isso aqui, vamos voltar para a duplicação. Desde o início vai te gerar um conforto melhor lá na frente
e vai te gerar menos desconforto com as tuas equipes, menos problemas para resolver. Desde o início a duplicação ela é fundamental. Por isso que eu estou fazendo isso com todo mundo que entra. Eu estou deixando ciente, tá? Haja o que houver, haja. Isso aí é muito importante. Todo aprendizado, a maior parte dele é feito na prática. Rua, zona de conforto, fora disso, né? Vamos para os finalmente. Isso aqui ele fala, faça o plano, execute, revise. Faça plano melhor, execute, revise de novo. Nunca pare de replicar, de aplicar. Isso aqui é o que o GoPro fala. De verdade, gente, quem aqui, talvez alguns façam, mas quem é que faz plano, executa, revisa e faz um plano melhor no outro mês? Aí executa de novo, revisa e nunca para de fazer. Quem daqui faz isso todos os meses? Justamente. Vamos refletir. E se... Isso. Eu estou fazendo isso nas oficinas. Olha o que é que eu faço. O que é que eu estou fazendo nas minhas oficinas de GoPro? O Marcos foi lá para frente fazer a apresentação dele. Eu pego o telefone dele e gravo toda a apresentação dele. E ao mesmo tempo que eu estou gravando, eu estou anotando. Tipo, se ele pontuou, se realmente eu senti que ele estudou, se ele só está lendo, se ele gravou, se ele desenvolveu, se ele internalizou. Eu estou analisando ali. Aí depois eu elogio ele em público e vou no privado e dou uma corrigida no que eu acho que ele pode melhorar. Mas, claro, com toda técnica e habilidade. Que é isso? Eu estou contribuindo para o desenvolvimento dele. Quando ele volta na próxima, ele volta já, tipo, vou melhorar esse ponto aqui, vou melhorar aquele lá. E ele já volta sabendo o que tem que fazer. Gente, boa noite. Só para deixar uma dica aqui, tem uma técnica que eu uso com a minha equipe, em especial com os novos, que a gente chama de laboratório de mostrar o plano. Então, eu chamo as pessoas que já viram o plano pelo menos umas 3, 4 vezes. Eu encaminho o vídeo, eu peço para o líder encaminhar 2 vídeos de apresentação do plano no privado, e marco na minha casa, comigo mesma, e faço eles treinarem mostrar o plano através de slide. Divido, normalmente eu coloco no máximo de 5 a 8 pessoas, né, e marco horários diferentes. Divido os slides e, nesse momento, eu ensino como ele deve contar a história dele, qual o tempo que ele deve usar, como é que ele deve fazer uma caseira. Depois que ele termina de apresentar esse slide, eu deixo ele falar o que ele sabe e depois eu vou orientando, fazendo a crítica construtiva e dizendo o que ele poderia melhorar. Então, isso tem dado mais segurança para eles. Tá? Então, é muito legal você fazer essa prática. E a outra coisa que eu quero falar, o Aldeci, por sinal, Aldeci, parabéns, você está arrasando. Uma salva de palmas para o Aldeci Miranda. Sensacional, para ele e para o Cássio. Muito bom, você está aqui para ensinar, sim, você está nos ensinando. E o Sandro, ele estava falando lá em São Paulo, com a mentoria com o presidente, ele disse, se você está ganhando 10, mas você tem potencial para ganhar 30, não me lembro exatamente o número, mas ele disse, mas você está ganhando 10, mas tem potencial para ganhar 30, 50, você está desperdiçando energia. Significa que você não está entrando em ação. Não adianta ter só um PIN se você não é pago como. Se você não é pago como esse teu PIN, então tu tem que estar correndo atrás porque você está desperdiçando energia. Você não está fazendo o que precisa ser feito para ser pago como que o teu PIN representa. Exato. E aí o que ele coloca? Que você tem que ser o melhor de tudo. Aqui dentro, pelo menos, para você não estar desperdiçando energia, está sendo pago como, é o quê? É você ser o melhor de todos. O melhor promotor, o melhor e o maior promotor de todos. E o Eric Worre, ele diz que existe uma grande diferença entre você divulgar, entre você convidar e entre você promover. E a gente ainda vê muito hoje liderança apenas divulgando, colocando um banner dentro de um grupo, achando que está, de fato, promovendo um evento. E não está promovendo. E não é promover um palestrante, é promover o sistema, é promover o evento. Porque aquele palestrante vai ficar mudando, não é sempre ele que vai estar ali. E a pessoa tem que estar linkada à importância do evento. Então, a diferença entre convidar, divulgar, convidar e promover é o que vai fazer a diferença grande para o seu negócio, para você ser pago da forma que você merece, ou seja, não desperdiçar energia. Obrigada. Eric fala uma coisa que ficou marcada aqui. Olha, ele diz assim, tudo vale a pena. Tudo dentro desse negócio vale a pena. O sacrifício, o esforço, o tempo fora de casa... Mas de uns tempos para cá, de verdade, gente, eu estou me cobrando muito, eu estou me cobrando demais, eu estou começando a ler o que eu não li, entendeu? Eu disse, eu estou lendo. Antigamente eu dizia assim, Gilberto, tu tá lendo? Eu digo, tô. Eu li uma página um dia, 2 páginas, 3 páginas, aí passava 3 dias sem ler, no início. Comecei a dizer, cara, eu estou sabotando o meu próprio negócio. Vou falar uma coisa para você, é notório
é notório, é nítido. Quando você está lendo, o teu nível de desenvolvimento é um. Quando você não está lendo, quando você não está ouvindo o áudio, o teu nível de desenvolvimento é outro. É notório, as pessoas percebem. Não pense que a tua equipe não vai perceber, ela vai perceber. E eu vou te dizer mais, ela não só vai perceber, como simplesmente ela vai te julgar. E ela vai duplicar. Isso é fato, né? Porque ele fala aqui, ó, a pessoa que você se torna no processo é muito importante. Você vai aprender a encarar seus medos, você vai aprender a resolver seus problemas, você vai aprender a alimentar sua mente, você vai aprender a ser mais forte, você vai aprender a liderar. Mas tudo isso é, vamos dizer assim, a construção desse aprendizado, desse conhecimento na prática. Então isso é muito importante para a gente também, que trabalha à frente, entender que você tem que se desenvolver, né? Olha só, a gente está chegando finalmente, tá? O verdadeiro líder dará sempre o exemplo aos seus liderados. Isso é fato. Eu vou dizer uma coisa para você, e de verdade, como diz o nosso presidente, de verdade, né? Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Mas esses dias que eu tenho feito isso com a minha equipe, eu tenho tido uma grata surpresa todos os sábados. Eu estou começando agora, eu vou chamar toda a minha liderança, eu vou duplicar 1 a 1, e eles vão duplicar para os pratas e ouros, independente de forem linhas diferentes. Eu vou criar células de duplicação desse livro, não importa o tempo que vai demorar. Eu já botei uma coisa na minha cabeça, vou ter como meta, não importa o tempo que for preciso para me formar pessoas mais preparadas, mas o meu mercado de multinível, nós somos responsáveis por ele. Quando eu falo mercado de multinível, eu sou responsável por ele, o Benete é responsável por ele, a Adriana, você, o Marcos, todo mundo é responsável por esse mercado. É de lá que nós vamos mudar a vida das nossas famílias. É de lá que nós vamos tirar a mudança de vida, vamos dizer assim, para a vida dos sonhos que você quer. É desse mercado que está sendo construído o Brasil. O Jupera sempre fala, o Brasil ainda está engatinhando, e a gente precisa entender que a gente está no melhor momento. Então, na Gigante Emergente, a empresa que vai dominar esse mercado, a empresa que vai sair do Brasil para outros países. Você tem tudo para ser um grande líder dentro do teu país e daqui sair para o mundo. Mas para isso você precisa se desenvolver. Então não importa o tempo que for, eu vou trabalhar essas pequenas sementes dentro da minha equipe, por exemplo. A equipe que eu falo minha, entre aspas, porque eu não tenho equipe. Eu sou só dono do meu ID. Mas a minha intenção é formar líderes. Toda vez que eu termino um treinamento no sábado, por exemplo, hoje foi um dia maravilhoso, teve gente que chorou, o cara chegou comigo e deu um abraço. Esse cara, poxa, eu disse, muito obrigado, eu nunca tinha tido esse... Olha só como um absurdo. Eu nunca tinha tido esse tipo de treinamento, eu nunca tinha tido esse tipo de, de suporte. Eu digo, meu Deus do céu, eu só fiz ele ler um capítulo de um livro que é o que vai mudar a vida dele, fiz ele entender, ele foi lá para frente, ele começou a se soltar, ele começou a sentir parte do negócio, ele começou a sentir um direcionamento que ele não enxergava, ele começou a ver que ele pode, a mesma coisa que eu fiz. Cara, eu não fiz nada demais, então eu comecei a entender, cara, esse livro é mágico. Não sou eu, tá entendendo? Não sou eu, não foi o que eu fiz, o livro é mágico. Tá tudo aqui, a história de um cara que criou, vamos dizer assim, uma história de sucesso absurda e que ele mostra que todo mundo pode, basta você fazer com que as pessoas enxerguem isso. De verdade, o maior benefício não é o... Olha só, isso aqui é fantástico, o maior benefício não é conseguir o que você quer, o maior benefício é o que você precisará para conseguir o que você quer. Olha só, o Aldeci que entrou na Rinode em 2015 não existe mais. Eu não consigo lembrar do tipo de mentalidade que eu tinha. Olha só que legal. A coisa mais importante é o que eu ganhei desenvolvendo esse negócio. Tem pessoas que me agradecem a todos, cara, eu sou uma pessoa melhor, estou me tornando... Só em 3 sábados que eu fiz isso, tem pessoas que dizem assim, cara, eu estou me tornando outra pessoa com outra visão. E ainda eu digo para ela, cara, isso é só o início. São 7 anos para se tornar um especialista. Agora que você está se tornando produtivo, entenda, a gente vai chegar. Só para finalizar, humildade, gratidão, isso faz parte demais. Eu sou muito feliz por estar desenvolvendo esse projeto, sou muito grato a vocês por estarem me ouvindo. Um cara que com certeza não sabe mais do que vocês, simplesmente eu estou contando uma experiência, passando para vocês, espero que tenha servido, espero que vocês possam entender, absorver alguma coisa e que isso faça resultado para dentro do teu negócio, que você possa passar para um próximo nível. Muito obrigado, valeu galera, muito feliz por tudo.